irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, desta vez no livro de Gênesis, texto que será a base para a nossa meditação, para a pregação da palavra nesta manhã. Gênesis capítulo 17, nós vamos continuar as exposições nesse livro e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 desse capítulo até o versículo 14. Gênesis 17, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 17. Até o versículo 14. Capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14. E esse também será a base para a nossa meditação nessa manhã. Assim diz a palavra do nosso Deus. Gênesis 17, a partir do versículo 1, escute com atenção a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua graça, a sua capacitação para de fato compreendermos o que nos diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Agradecidos, ó Pai, pelo privilégio de lermos a Tua palavra e de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra, lida, explicada e aplicada aos nossos corações. A nossa oração, Senhor Deus, nessa manhã, é que o Senhor continue falando conosco e faça isso especialmente por meio da pregação da Tua palavra. Que nessa manhã, Senhor Deus, nós sejamos lembrados da aliança que nós temos com o Senhor. Uma aliança que nos confere uma nova identidade. Uma aliança que nos traz promessas. Uma aliança que nos sela com um símbolo claro de que nós pertencemos ao Senhor. Nos lembra, ó Deus, dessa aliança. Nos lembra dessas promessas. Nos lembra desse selo que está sobre nós. É assim que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Talvez você já tenha visto alguma reportagem, ou já tenha lido alguma coisa a respeito dos nomes estranhos que existem no Brasil. E são muitos, né? Algumas reportagens mostram nomes como Idongley,
e Sinobilino, outros nomes como das irmãs Clara e Gema, e outros também como as irmãs Xerox e Fotocópia, né? Esses são alguns dos nomes estranhos que existem no Brasil. Se você pesquisar, você vai encontrar muitos outros, e talvez até piores do que esse. Mas nós temos, ou foi mudado recentemente, né, uma questão da lei brasileira, que agora é permitido que os nomes possam mudar, ou que a pessoa possa mudar o seu nome, desde que esse nome provoque a ela um constrangimento, ou seja, vexatório de alguma forma. Em outras palavras, existe esperança, né, para o Sinobilino, para o Indongley e tantos outros com nomes estranhos no Brasil. A verdade, irmãos, é que mudar o nome não é algo tão fácil assim, tão simples assim. Lógico, existem esses casos onde há um constrangimento claro que o nome traz, mas há um princípio claro de que o nome que os pais dão aos seus filhos deve ser o nome que eles devem ter ao longo de toda a sua vida. A razão, irmãos, para isso é muito simples e óbvia. A razão é que a nossa identidade está claramente conectada ao nosso nome. Por mais que muitas vezes o nosso nome não tenha um significado especial por trás, como na nossa cultura geralmente não tem, mesmo assim, com o passar do tempo, os nomes são associados com a nossa pessoa. E mudar o nome não é algo tão simples assim. Muitas vezes mudar o nome significa uma mudança de identidade, uma transformação daquilo que a pessoa era, e é uma transformação que leva a ser uma outra pessoa, ter uma outra identidade. O que nós vemos hoje em Gênesis 17 é uma transformação de fato. Uma transformação de Abraão em uma outra pessoa, uma nova identidade que Abraão recebe na aliança que ele tem com Deus. Nós veremos que essa aliança concede promessas a Abraão, concede uma nova identidade a Abraão e concede um selo a Abraão. Símbolo muito claro de que agora ele deixou de ser mais um homem dentre os demais idólatras que viviam no seu período, mas um selo, uma identidade que demonstra que agora ele pertence ao Senhor, agora ele é povo de Deus. Na última semana, irmãos, nós vimos como Abraão e Sarai tentaram ajudar ou apressar o cumprimento das promessas quando Sara teve a ideia de entregar a sua serva Agar ao seu marido Abrão. Nós vimos como esse plano não deu certo. Abraão de fato se deitou com a sua serva Agar, ela de fato concebeu, ela deu à luz a um filho, esse menino se chamou Ismael, mas isso não era o cumprimento das promessas de Deus, muito pelo contrário. Deus anunciou que haveria consequências sérias devido a esse pecado, tanto de Abrão como de Sarai. O menino que nasceria seria contra ou demonstraria hostilidade aos seus irmãos. Em outras palavras, ele daria muito trabalho. E nós sabemos que a descendência de Ismael, sim, deu muito trabalho para o povo de Deus ao longo das suas gerações. Em outras palavras, Abraão e Sarai iriam viver com a consequência das suas más decisões. O pecado de Abraão, no entanto, não poderia destruir o propósito de Deus e as promessas de Deus. Esse é o grande ensino dos capítulos 16 e 17. Se no capítulo 16 nós observamos a grande queda, falha moral, tanto de Abraão como de Sarai, no capítulo 17 nós vemos como Deus, por graça e por misericórdia, sustenta as suas promessas, sustenta os seus propósitos, a sua aliança na vida de Abraão. Mesmo com a queda do seu escolhido, o Senhor confirma a sua aliança. O Senhor reafirma as suas promessas. O Senhor garante o cumprimento das suas promessas para Abraão, para Sarai e para a sua descendência. O Deus soberano e gracioso continua agindo para cumprir os seus propósitos nesse mundo. E Ele vai fazer isso por meio de Abraão e por meio de Sarai. Nós aprenderemos, irmãos, através da confirmação da aliança em Gênesis 17, que na aliança que nós temos com Deus, nós de fato recebemos promessas, uma nova identidade e um selo. Na aliança que nós temos com Deus, nós recebemos promessas, uma nova identidade e um selo. Veremos primeiro que Deus concedeu a Abraão e concede a nós, por meio da sua aliança, promessas e uma nova identidade. Veja que logo no início do capítulo 17, que nós acabamos de ler, o Senhor aparece novamente para Abraão
quando este já estava com a idade de 99 anos. Veja, versículo 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Mais uma vez, irmãos, o Senhor se revela a Abraão. Os irmãos lembram que não é a primeira vez. Deus se revelou a Abraão no capítulo 12, Deus se revelou a Abraão no capítulo 15, mas agora o Abraão mais uma vez vê a revelação de Deus. Deus aparece para Abraão mais uma vez. E agora o texto faz questão de nos dizer a idade que Abraão tinha. Abraão tinha 99 anos. Provavelmente Ismael, o filho de Abraão com Agar, já tinha mais ou menos 12 ou 13 anos nessa época. Em outras palavras, entre o capítulo 16 e o capítulo 17 se passam 12 anos, se passam 13 anos, entre 12 e 13 anos, entre um capítulo e outro. Ou seja, Deus confirmou as suas promessas, reafirmou as suas promessas, instituiu uma cerimônia pactual onde essas promessas eram confirmadas, mas ainda assim, anos se passaram e a promessa ainda não havia se cumprido. Ismael, o filho da serva de Sarai, já tinha 12 anos e a promessa ainda não havia se cumprido. Por isso o Senhor mais uma vez aparece ao seu escolhido Abraão e o Senhor então confirma mais uma vez as suas promessas. Veja que Abraão já estava com 99 anos, uma idade já bem avançada, Sarai também já com a idade muito avançada, e cada vez mais a promessa se tornava mais difícil de se cumprir. Na verdade, a cada dia que passava, ela se tornava cada vez mais longe no horizonte de fé de Abraão e de Sarai. É nesse momento, então, que Deus se apresenta novamente a Abraão e se apresenta ou se revela como o Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, irmãos, que essa frase, Deus Todo-Poderoso, é a tradução de um termo hebraico que é muito conhecido, é muito utilizado, inclusive pelas pessoas, né, que é o famoso El Shaddai, não é? El Shaddai, que é interessante que esse termo só aparece essa vez aqui nas Escrituras, a gente não tem tanta certeza do seu significado exato, mas o que fica muito claro que a tradução transmite é que Deus está se revelando como aquele que pode fazer o que é impossível. Esse é o ponto da revelação de Deus aqui. O ponto de Deus ao se revelar como El Shaddai, como o Deus Todo-Poderoso, é mostrar a Abraão que ele é o Deus que é capaz de realizar o impossível. Em outras palavras, no contexto dessa revelação a Abraão, Deus está mostrando que ele sim pode reverter a situação de Abraão. Deus está mostrando a Abraão que mesmo que ele já tenha 99 anos, mesmo que a promessa pareça cada vez mais distante, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode fazer o que é impossível aos homens. Como coloca um comentarista, El Shaddai é o Deus que restringe a natureza de tal forma que a natureza faz a sua vontade. É o Deus que subjuga a natureza de tal forma que a natureza se curva e serve à sua graça. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que age por meio da sua graça, que ordena sobre a natureza e ela lhe obedece. E é assim que ele se apresenta ao seu servo Abraão. E ao se revelar como o Deus que faz o impossível, o Deus que reverte aquilo que o homem não pode reverter, o Deus que faz o que o homem não pode fazer, Deus então diz a Abraão: ande na minha presença, seja perfeito, seja íntegro. Em outras palavras, Deus se revela como o Deus de Abraão, como o Deus que faz o impossível, mas ele lembra a Abraão que nesse relacionamento Abraão tem responsabilidades a cumprir. Veja que Abraão deveria andar na presença de Deus. E claramente andar na presença de Deus, irmãos, sugere um relacionamento de intimidade, de comunhão entre Deus e Abraão. Não é a primeira vez que essa frase aparece no livro de Gênesis. Enoque, aquele famoso homem que não morreu, não é? Que foi elevado aos céus, também ouviu essa frase. Enoque andava com Deus. Além disso, Noé, o grande Noé, também recebeu essa frase para descrever a si mesmo. Noé andava com Deus. Além disso, irmãos, nós podemos lembrar de um primeiro homem
que embora não tenha sido descrito a partir dessas exatas palavras, também andava com Deus. Claramente o primeiro homem, Adão. Afinal de contas, o texto de Gênesis capítulo 2 e 3 nos diz que Adão habitava no jardim e Deus andava com Adão no jardim. Em outras palavras, Adão andava com Deus. É interessante, irmãos, perceber que como Abraão é herdeiro das promessas e é herdeiro do relacionamento que Noé, Enoque e Adão desfrutaram com Deus. Adão deveria seguir os passos de Enoque, deveria seguir os passos de Noé, especialmente Abraão deveria seguir os passos de Adão. Ele deveria andar com Deus, ele deveria ter um relacionamento íntimo de comunhão com o Senhor. Unido a isso, Abraão deveria ser perfeito ou íntegro diante do Senhor. Nós já vimos essa palavra porque essa palavra já também foi mencionada para Noé. E nós vimos que essa palavra não significa uma pessoa sem pecado, uma pessoa que não faz nada de errado. Afinal de contas, nós já vimos que Abraão comete pecados. E nós vamos ver ainda depois desse capítulo 17 que Abraão vai cometer pecados depois disso. Mas a ideia, irmãos, dessa palavra é de alguém que é irrepreensível. Afinal de contas, essa mesma palavra era utilizada para os sacrifícios dos animais. O animal que era apresentado no sacrifício em Israel deveria ser perfeito, irrepreensível, ou seja, sem manchas em si mesmo. Em outras palavras, Abraão não deveria ter manchas na sua conduta. Ele deveria andar diante de Deus e ser irrepreensível diante de Deus. Em outras palavras, Abraão deveria demonstrar o seu comprometimento em andar com Deus, em ter um relacionamento de santidade com o Senhor. E aqui, novamente, o conceito de integridade foi utilizado para descrever Noé, depois vai ser utilizado para descrever Jó. Jó é descrito assim como um homem íntegro diante do Senhor. Mas não só isso, irmãos, nós devemos lembrar que o primeiro homem, Adão, que andava com Deus, também era um homem que vivia em integridade. Afinal de contas, aquele primeiro homem, sim, de fato, não tinha pecado. Aquele primeiro homem, sim, andava em perfeição, no sentido de não ter pecado algum. Adão não só andava com Deus, mas ele não tinha pecado diante de Deus. Abraão, irmãos, é lembrado de que ele deveria viver como um novo Adão nesse mundo. Ele deveria andar diante de Deus, ele deveria ser íntegro diante de Deus. E é interessante, irmãos, que posteriormente esse é o mesmo padrão que é dado para Israel. Israel também deveria ser íntegro diante do Senhor. Esse é o padrão, irmãos, que é dado para o povo de Deus. O povo de Deus deve andar diante de Deus, andar com Deus e deve ser íntegro diante do Senhor. E aqui, irmãos, mais uma vez nós devemos lembrar que isso é impossível a nós. Nós jamais conseguimos ser perfeitos diante do Senhor no sentido de não termos pecado. Nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos lutar contra os nossos pecados, nós podemos viver diante do Senhor unicamente por meio da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Porque se nós estamos vendo que o mandamento que foi dado a Adão vai passando de geração em geração até chegar em Abraão, nós podemos ver que esse mesmo mandamento chegou até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque como nós vimos e nós veremos, Abraão não era perfeito, muito pelo contrário. Jamais poderia cumprir perfeitamente isso aqui. Mas Israel deveria cumprir e também não cumpriu. O povo de Deus deveria cumprir e não cumpriu, até que de fato Jesus Cristo é revelado como aquele que andou diante do Senhor e que de fato foi perfeito e sem manchas. Afinal de contas, o Novo Testamento nos diz que aquele que foi morto na cruz do Calvário era como um cordeiro sem mácula, sem mancha alguma. Se Abraão deveria ser perfeito diante do Senhor e não ter manchas, foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário sem mancha alguma, sem mácula alguma. E é porque nós cremos nesse Cordeiro de Deus, nesse novo Adão, naquele que de fato andou diante do Senhor sem mancha alguma, que nós podemos sim andar diante do Senhor e sermos íntegros na sua presença.
Veja que Abraão tinha esse chamado glorioso, mas não só um chamado glorioso. Ele tinha promessas gloriosas. Veja que a partir do versículo 2 até o versículo 6, nós vemos as promessas de Deus sendo repetidas na vida de Abraão. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Veja, irmãos, que nós já ouvimos essas promessas antes. Aqueles que leram Gênesis 15, aqueles que leram Gênesis 12, já ouviram essas promessas. Mas elas estão sendo não só repetidas, elas estão sendo ampliadas. Veja que, diante das palavras que Deus então concede a Abraão, Abraão coloca o seu rosto em terra, em adoração. Abraão se prostra diante do Senhor, e é nesse momento que Abraão está prostrado diante do Senhor, que o Senhor diz a ele: você será pai de muitas nações. É interessante, não é, que as promessas estão sendo ampliadas de fato. Em Gênesis 12, Abraão ouviu que ele seria pai de uma grande nação. Agora Abraão ouve que ele vai ser pai de muitas nações. O Senhor então mostra que de Abraão surgiriam muitas nações. As promessas não estão sendo apenas repetidas, mas ampliadas. Abraão seria extraordinariamente fecundo, mesmo que com 99 anos ele ainda não tivesse o filho da promessa. Deus está mostrando que ele, o Deus Todo-Poderoso, irá garantir que de Abraão virá muitas nações. E aqui, irmãos, é muito claro que há dois sentidos para essas promessas. Sim, ao sentido físico. Abraão teria muitos filhos, muitos descendentes. Afinal de contas, o próprio texto faz questão de dizer que reis procederiam do corpo de Abraão, da carne de Abraão. Mas também a história bíblica, a mesma história bíblica revela que Abraão se tornou pai de todos aqueles que creem. Se de Isaac viriam muitas nações, se de Ismael também viriam nações, o Senhor promete a Abraão que por meio da fé, todos os que crescem se tornariam filhos dele. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Romanos 4, 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 4, 16 e 17, Paulo diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem fé, a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja, irmãos, como claramente o apóstolo Paulo está lendo Gênesis 17 e nos dando a resposta de que aqueles que creem em Abraão são de fato os seus filhos. Abraão é pai de todos nós, de todos aqueles que creem. Por isso Deus diz, eu irei te constituir, Abraão, como pai de muitas nações. Porque aqueles que creem são filhos de Abraão. E nesse contexto da promessa de que Abraão seria pai de muitos, o seu nome é transformado. A sua identidade é transformada. Deus diz que ele não mais seria chamado por Abraão, mas sim por Abraão. O significado de Abraão é basicamente pai exaltado ou pai grande. Talvez uma referência ao próprio pai de Abraão, talvez uma referência a ele mesmo, ou até mesmo a Deus, enfim. Mas o seu novo nome seria agora Abraão.
que significa pai de multidões. É por isso que o texto explica, não é? O seu nome não será mais Abraão, mas sim Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. Veja, irmãos, que Abraão agora, nessa nova aliança, ou nessa aliança que Deus faz com ele, recebe uma nova identidade. E essa identidade de Abraão está atrelada às promessas de Deus. A aliança que Deus fez com Abraão garante a ele um novo papel, uma nova história, uma nova identidade. Abraão não é mais aquele adorador de falsos deuses, perdido em sua própria idolatria, que jamais conheceria o Senhor sozinho. Abraão agora é o herdeiro das promessas. Abraão agora é o pai de multidões. Abraão agora é o pai de todos aqueles que creem. Abraão agora é o pai da fé. Veja, irmãos, como a aliança que nós temos com Deus nos garante de fato uma nova identidade através das suas promessas. As promessas de Deus em Cristo Jesus a nós nos garante que nós somos não só nós somos uma nova criatura, um filho de Deus. Nós nos tornamos uma nova pessoa em Jesus Cristo por meio da fé, assim como foi com Abraão. Assim como Abraão ganhou uma nova identidade por meio da fé, fé nas promessas, nós também recebemos uma nova identidade por meio das promessas de Deus. Através das promessas, através da fé nas promessas de Deus, nós não somos mais quem nós éramos antes. Nós não somos mais conhecidos pela nossa identidade anterior. Nós somos conhecidos agora por causa da nossa fé em Cristo. Nós recebemos um novo nome. Nós somos chamados de servos de Deus, povo de Deus. Nós recebemos o nome de Cristo. Agora nós somos servos de Cristo, seguidores de Cristo. Nós somos cristãos. Porque nós recebemos uma nova identidade que está atrelada às promessas de Deus. Essa nova aliança, ou essa aliança, garante uma nova identidade atrelada às suas promessas. Veja que depois de repetir as promessas, depois de anunciar a nova identidade de Abraão, o Senhor reafirma então as suas palavras nos versículos 7 e 8. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Veja que o Senhor estabeleceu uma aliança entre Abraão e ele, mas entre a descendência de Abraão e ele mesmo. Veja que, mais uma vez, o verbo utilizado aqui para descrever o estabelecimento da aliança não indica que a aliança foi criada aqui, mas que ela está sendo mantida aqui. Ou seja, Deus está renovando a sua aliança, não criando uma outra. As palavras de Deus estão sendo desenvolvidas, a aliança é a mesma, mas agora ela está cada vez maior, cada vez mais bela, cada vez mais gloriosa. É a aliança da redenção de Deus que está sendo confirmada aqui. É as promessas de Deus de redenção e salvação que foram feitas desde Adão que estão sendo repetidas aqui. O Senhor afirma que essa aliança é eterna. Abraão teria Deus como Deus, o seu Deus e o Deus da sua descendência para sempre. Deus é fiel para sustentar as suas promessas e a sua aliança. Essa aliança com Abraão não seria passageira, não duraria a geração de Isaac apenas, não demoraria apenas a geração de Jacó, mas essa aliança passaria de geração em geração e seria uma aliança perpétua até chegar em nós. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A interpretação clara de Paulo aqui é que aqueles que creem são herdeiros dessas promessas que foram feitas a Abraão aqui. Essas promessas que são eternas chegaram até nós. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo, nós recebemos uma terra, a promessa de uma terra eterna em Cristo Jesus. Uma terra que não é simplesmente Canaã, mas uma propriedade perpétua, como o texto nos ensina.
A terra da promessa que Deus mostraria a Abraão é identificada como a terra de Canaã, sim. Nós veremos como no futuro o povo de Deus vai se aproximar dessa terra e vai até mesmo conquistar essa terra. Mas certamente essa terra jamais será o cumprimento das promessas do Senhor. Afinal de contas, Canaã nunca foi conquistado plenamente. O Senhor nos promete uma pátria superior, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, uma cidade celestial, uma Jerusalém celestial. Tudo isso, o Senhor diz, por causa de uma promessa: eu serei o Deus de vocês. E nessa palavra, irmãos, está o cerne, o coração da aliança de Deus com Abraão. Eu serei o seu Deus. Nessa frase, nessas palavras, está o cerne, o coração da aliança de Deus conosco. O Senhor é o nosso Deus. E é porque o Senhor é o nosso Deus que nós recebemos promessas e uma nova identidade. O que nós veremos então agora, a partir do versículo 9, é que além de promessas, além de uma nova identidade, nós recebemos também um sinal e selo da aliança. Veja que depois de confirmar suas promessas, ampliar suas promessas, se revelar como Deus e chamar Abraão para o seu cumprimento, para ser o povo de Deus, o Senhor então dá um símbolo, um sinal para a sua aliança, que será o selo dessa aliança. Leamos os versículos 9 a 14 de Gênesis 17. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado, na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Mais uma vez o Senhor chama Abraão para as suas responsabilidades. Deus disse: ande na minha presença, seja íntegro. Mas agora Deus vai lhe dar uma outra responsabilidade, uma outra tarefa nessa aliança. Além de andar na presença de Deus, além de ser íntegro diante de Deus, Abraão deveria fazer uma outra coisa. Abraão deveria cumprir uma outra responsabilidade. Abraão deveria trazer sobre si e sobre a sua descendência o selo dessa aliança. Aqui, irmãos, nós devemos lembrar como a aliança de Deus, irmãos, sim, é soberanamente instituída por Deus, mas ela exige uma resposta da nossa parte. Nós não podemos pensar que o relacionamento de Deus conosco não exige de nós uma resposta. Como nós vimos em Deuteronômio no último domingo, Deus nos ama, mas o seu amor nos leva ao nosso amor. Em outras palavras, Deus nos ama, mas nós o amamos em resposta ao amor de Deus. É Deus quem nos ama primeiro, é Deus quem nos escolhe primeiro, é Deus quem nos chama para uma aliança primeiro. Mas nós respondemos com amor e com obediência à aliança do Senhor. Era exatamente isso que Abraão deveria fazer. Abraão deveria amar o Senhor, andando na presença do Senhor. E Abraão também deveria ser íntegro e guardar a sua aliança e para sempre, de acordo com as suas gerações. É interessante, irmãos, que o Gordon Venham ele diz o seguinte: enquanto a inauguração da aliança foi inteiramente resultado da iniciativa de Deus, confirmá-la envolve uma resposta humana. Em outras palavras, Abraão deveria confirmar a aliança com o Senhor. E como ele faria isso? Andando na presença de Deus e sendo irrepreensível,
mas guardando um sinal externo. Perceba, a aliança com Deus tem dois aspectos, um interno e um externo. Existem duas respostas que nós podemos dar à aliança com Deus. Na verdade, duas respostas que nós devemos dar a Deus. Primeiro, a primeira resposta que nós devemos dar a Deus é a resposta interna. É justamente esse amor, essa obediência a Deus. Em outras palavras, se Deus nos ama, nós amamos a Deus e nós obedecemos os mandamentos de Deus, como nós vimos tão claramente em Deuteronômio, no capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Mas existe também, irmãos, uma obediência externa, um sinal externo dessa aliança que nós também devemos guardar, que nós devemos também obedecer. Em outras palavras, o amor que nós temos para com Deus não deve ficar apenas em nosso coração, mas ele deve se demonstrar exteriormente, ele deve ser confessado publicamente. E Deus diz como Abraão faria isso. No versículo 10, Deus diz que todos do sexo masculino que estivessem no meio da descendência de Abraão deveria ser circuncidado. Essa era a aliança que ele deveria guardar. Essa era a aliança que a sua descendência, os seus descendentes deveriam guardar de geração em geração. Todos os homens, todos os meninos deveriam ser circuncidados desde cedo. Porque a circuncisão era o símbolo muito claro de que Abraão estava sendo separado, que a descendência de Abraão estava sendo separada para ser o povo de Deus, para ser o povo cujo Deus era o único Senhor e Salvador. Não bastava apenas Abraão amar o Senhor, perceba. Não bastava apenas Abraão andar diante do Senhor, não bastava apenas Abraão ser íntegro diante do Senhor, ele também deveria mostrar ao mundo, confessar ao mundo, por meio de um sinal externo, de que ele pertencia ao Senhor. Ele precisava confessar ao mundo que não só ele, mas a sua descendência, os seus filhos pertenciam ao Senhor. E observe que esse símbolo da circuncisão, o símbolo de que eles pertenciam ao Senhor, estava tão atrelado ao pacto, que a prática da circuncisão é descrita como a própria aliança. E isso é interessante, não é? Essa é a linguagem que alguns teólogos chamam de linguagem sacramental. Em outras palavras, nos sacramentos, na circuncisão, no batismo, na ceia do Senhor, a linguagem do sacramento é igual à linguagem daquilo que ele expressa. É por isso que Jesus Cristo diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Porque o significado do pão e o significado do vinho está tão atrelado ao elemento pão e vinho, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: este é o meu corpo, este é o meu pão. Aqui nós vemos essa mesma linguagem. O significado da circuncisão está tão atrelada à aliança que Deus diz: esta é a minha aliança com você, Abraão. Todo macho será circuncidado. A circuncisão era o sinal da entrada, da incorporação na aliança. Todo menino de 8 dias, com 8 dias de vida, seria circuncidado. As crianças faziam parte dessa aliança. Por meio da fé, os seus pais apresentavam as suas crianças para serem circuncidadas. E ao serem circuncidadas, elas eram separadas e recebiam um sinal de que elas pertenciam a Deus, que elas pertenciam ao povo de Deus. Elas eram separadas. Ou como nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, elas eram santas, porque elas foram separadas por Deus. Observe, irmãos, como a aliança de Deus com Abraão incluía os seus filhos, incluía as crianças. As crianças receberiam o símbolo externo da aliança. É lógico que as crianças ainda não poderiam andar diante do Senhor, elas não poderiam ser íntegras diante do Senhor ainda, porque elas ainda eram apenas crianças. Elas não poderiam cumprir internamente a aliança. Mas elas já recebiam um símbolo externo da aliança. E quando elas crescessem, elas então andariam diante do Senhor. E então elas seriam íntegras diante do Senhor. É evidente o relacionamento entre a circuncisão e o batismo. E nós sabemos muito bem disso.
O batismo também é um símbolo, um selo da nossa incorporação na aliança, da nossa entrada na aliança com Deus. Nós, através do batismo, confessamos ao mundo que nós pertencemos ao Senhor, que nós pertencemos a Cristo, que nós morremos para os nossos pecados e ressuscitamos para o Senhor. E como símbolo externo dessa aliança, ele também deve ser dado aos nossos filhos. Sim, os nossos filhos ainda não creem no Senhor. Sim, os nossos filhos ainda não morreram para os seus próprios pecados e ressuscitaram para uma nova vida. Mas por meio da fé dos seus pais, eles recebem o símbolo externo da aliança, para que, ensinados no caminho do Senhor, quando crescerem, eles confessem o Senhor, e então a realidade interna da aliança seja verdadeira, eles possam andar diante de Deus e serem íntegros diante do Senhor. As nossas crianças são separadas, são santas, desde os dias de Abraão, e assim continua sendo. É interessante, irmãos, que observe, a aliança que Deus faz com Abraão inclui estrangeiros, inclui escravos que estivessem na casa de Abraão. Em outras palavras, Deus está ensinando a Abraão que a aliança não era uma questão simplesmente de sangue. Não eram simplesmente os herdeiros sanguíneos de Abraão que seriam herdeiros da promessa. E aqui, irmãos, há claramente uma evidência de como a salvação é pela fé e somente pela fé. Porque não só os que tinham o sangue de Abraão seriam circuncidados, mas até o estrangeiro que vivesse com Abraão seria circuncidado também. Ele faria parte da aliança, ele também seria membro da família da fé. É interessante que Moisés vai ensinar isso lá no livro de Êxodo. Ele diz, o estrangeiro que morar na sua casa, ele pode participar da Páscoa desde que ele seja circuncidado. Ou seja, o estrangeiro poderia participar da maior celebração da salvação de Deus no meio do povo, quando ele fosse circuncidado. A razão disso, irmãos, é que a circuncisão, como nós falamos, era um símbolo externo de uma realidade interna. Abra a sua Bíblia, eu peço a você, em Deuteronômio, capítulo 30, nós iremos ler o versículo 6, Deuteronômio 30, versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Veja, irmãos, como claramente Moisés nos mostra que a circuncisão era um símbolo da verdadeira circuncisão que deveria acontecer no coração do povo. O povo deveria ter o coração circuncidado. O povo deveria viver de maneira íntegra diante de Deus, como Abraão. A circuncisão era apenas um símbolo externo. E como símbolo externo, ela deveria ser dada a todos aqueles que estavam debaixo da aliança. Quem estava debaixo dessa aliança, irmãos? Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 29, um capítulo antes. Deuteronômio 29, nós vamos ler a partir do versículo 10. Nós vamos ver quem fazia parte dessa aliança. Deuteronômio 29, a partir do 10. Assim diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 29, 10. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês. Para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como lhes prometeu e como jurou ao pai de vocês, Abraão, aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Vejam, irmãos, todos de Israel faziam parte daquela aliança, todos deveriam
pertencer a Deus, todos deveriam receber o símbolo da aliança. Os homens, as mulheres, os meninos, as crianças, os estrangeiros. Isso nos ensina, irmãos, como a circuncisão era um símbolo de uma realidade que deveria ser a realidade de todo o povo. A circuncisão, irmãos, deveria ser o sinal e selo da circuncisão do coração. Deveria ser o sinal e selo de que aquele povo pertencia de fato ao Senhor e era herdeiro das promessas. Eu quero que você abra mais uma vez em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 novamente, mas agora nós iremos ler os versículos 11 e 12. E nós veremos como claramente, assim como Israel receberia a circuncisão como um sinal da circuncisão do seu coração, Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. E os seus descendentes, os seus herdeiros, não são aqueles que simplesmente praticam a circuncisão física, mas são aqueles que creem como Abraão creu. Romanos capítulo 4, versículos 11 e 12. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Abraão recebeu o sinal da circuncisão depois de ter crido. Porque Abraão creu e foi salvo, Abraão então recebeu o sinal da circuncisão. E Paulo então nos diz, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, não são aqueles que são circuncidados, mas aqueles que andam nas mesmas pisadas da fé que Abraão teve. Em outras palavras, irmãos, não é a circuncisão quem nos salva. Não é o batismo que nos salva. Nós podemos ter sido batizados na infância, nós podemos batizar os nossos filhos na infância, mas o apóstolo Paulo nos ensina claramente que o símbolo da aliança, o sinal da aliança, o selo da aliança, não nos salva. Mas somente pela fé nós somos salvos. Nós devemos, irmãos, lutar em nossos corações para que o símbolo que nós recebemos no batismo seja uma realidade contínua em nossas vidas. Nós devemos andar nas pisadas de fé que Abraão andou. Nós devemos orar e ensinar os nossos filhos que foram batizados na infância para que eles creiam no Senhor, para que eles confessem o Senhor como o único Deus. Nós devemos ensiná-los que eles receberam um sinal da aliança, mas que eles ainda precisam crer para que eles completamente façam parte da aliança com o Senhor. A nossa salvação é pela fé. E por meio da fé nós recebemos um sinal de que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos ao Senhor. A verdade, irmãos, é que na aliança que Deus faz conosco, nós recebemos não só promessas. Através dessas promessas nós recebemos uma nova identidade. Nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E uma vez que nós somos nova criatura, nós recebemos o sinal, o selo da nossa nova vida em Cristo, que é o batismo, como selo da aliança, como foi a circuncisão na aliança com Abraão. E tudo isso, irmãos, para nos mostrar que nós pertencemos ao Senhor. Tudo isso para nos ensinar que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o povo de Deus. Tudo isso por meio da fé. Creia no Senhor. Creia no Salvador. Ore e ensine os filhos que receberam o sinal da aliança, para que eles creiam no Senhor, para que eles sejam salvos pelo Senhor, para que eles também, além do sinal da aliança, recebam também uma nova identidade e se tornem uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque por meio da fé em Jesus Cristo nós fazemos parte de uma aliança que nos garante promessas de salvação,
promessas de uma terra celestial, de uma pátria celestial. Promessas que nos garantem uma vida eterna. Nós fazemos parte de uma aliança, Senhor Deus, que também nos dá uma nova identidade. Nós somos de fato novas pessoas, uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós recebemos novos nomes, nós somos chamados pelo nome do Senhor, nós somos chamados de teus servos, teus filhos. E nessa aliança nós também recebemos, ó Pai, o selo, o sinal de que nós pertencemos ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver, ó Pai, de forma íntegra diante do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, para que o sinal externo da aliança possa ser um sinal da realidade da aliança em nossos corações. Que nós não sejamos apenas batizados exteriormente, mas que o nosso coração tenha sido transformado pelo Senhor. Nós oramos, ó Deus, também pelas nossas crianças que foram batizadas na infância. Pedimos, ó Deus, que por meio do ensino dos seus pais, por meio da pregação da igreja, eles possam crer no Senhor e assim eles possam não só fazer parte do aspecto externo da aliança, mas que eles possam fazer parte do aspecto interno da aliança, eles possam crer e serem salvos pela fé, receberem uma nova identidade, um novo coração e se tornarem herdeiros plenos das promessas. Salva a tua igreja, salva os nossos filhos que foram levados ao Senhor no batismo. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.